Eu sou Ken Campbell e estou aqui no meu barracão com toda essa parafernália para recriar uma experiência que mudou o mundo. Esta estranha engenhoca mudou o mundo. Pouco mais que uma rampa de madeira e um balde de água, ela chocou os alicerces da Igreja Católica e deu início à Idade da Razão. Fui descobrir como isso aconteceu. O que significa isso? Me responda. Tudo bem. Pode jogar. Uma das razões de estarmos aqui hoje deve-se a Galileu, um cavaleiro que viveu há muitos anos. As 6 experiências que mudaram o mundo. Galileu, o pai da ciência. Aqui em meu jardim, Kirin e eu reconstruímos uma experiência que Galileu ajudou seu pai Vincenzo a fazer na cidade italiana de Pisa, nos idos de 1570. Isso, ótimo, dedilhe. Bem... De novo. Vincenzo, um músico talentoso, quis mostrar que as teorias aceitas sobre afinação estavam mal orientadas. Para provar isso, projetou um instrumento simples com cordas e pesos. Bem, de novo. Vincenzo teve vários conflitos com os seus benfeitores musicais. Embora fossem homens influentes e lhe pagassem o seu salário, o importante para Vincenzo era que estavam errados e precisavam saber disso. O que Galileu aprendeu com isso foi o seguinte: só porque alguém tem o poder, não significa que tenha razão. Ou rebelde. O pai de Galileu mandou-o à Universidade de Pisa para estudar medicina. Ele achava que isso lhe garantiria uma carreira bem remunerada. Mas Galileu detestou a medicina e acabou desistindo ao conhecer a geometria do matemático grego Euclides. Ficou convencido de que os triângulos, círculos e figuras geométricas eram o alfabeto com que se escrevia o grande livro do universo. Dal Vangelo secondo Matteo. A primeira vez que Galileu notou que a natureza seguia princípios matemáticos aconteceu quando ele observou um lustre oscilando para frente e para trás na Catedral de Pisa. Cronometrou pelo seu pulso, contou o número de batimentos cardíacos em cada oscilação do pêndulo e percebeu algo muito peculiar que hoje chamamos de isocronismo. O professor Tom Settle, do Museu de História da Ciência de Florença, veio até minha casa para me explicar o fenômeno que o jovem Galileu descobrira. Afinal, o que é isocronismo? Bem, isocronismo significa ao mesmo tempo. Vejamos o caso desses pêndulos. Se pegarmos um pêndulo e deixarmos que oscile para frente e para trás, o tempo que leva daqui até ali é o mesmo, numa amplitude maior ou menor para ir daqui até ali. Professor, quer dizer então que se eu soltá-los, eles levarão o mesmo tempo? A princípio levarão exatamente o mesmo tempo. É extraordinário que ninguém tenha percebido isso antes. Sem isso, nunca teríamos o relógio de pêndulo. Galileu percebeu isso com quantos anos? 20? Por volta dos 20. 20 anos, mais ou menos. Tinha poder. Galileu tinha carisma e logo atraiu um círculo de admiradores. Ganhava a vida como tutor de matemática dos filhos dos nobres. Nessa época desenvolveu uma paixão por vinhos, que descrevia como uma umidade mantida intacta pela luz. Mas sua carreira acadêmica não ia tão bem. Neste salão da Universidade de Pisa, estava sempre desafiando seus professores que queriam que ele aprendesse os ensinamentos do filósofo grego Aristóteles sem questioná-los. Mas quanto mais estudava as ideias de Aristóteles, mais as achava uma palhaçada.
Galileu saiu da universidade sem se formar. Para a Igreja Católica, discordar de Aristóteles era uma heresia. Essa foi a época da temível Inquisição, uma religião tipo polícia que aprisionava, torturava e até queimava vivos hereges. Mas isto não impediu Galileu de passar a atacar uma ideia que era central para a física de Aristóteles. Quanto mais pesados, mais difíceis de cair. Aristóteles acreditava que os objetos mais pesados caíam mais rapidamente que os leves. Nisso ele tinha razão. O martelo, por exemplo, cai sem dúvida muito mais depressa que uma pena. Mas Aristóteles não considerou o efeito do ar e isso incomodou Galileu. Galileu passou a fazer experiências. Derrubava objetos de diferentes pesos, mas de formatos mais semelhantes do que martelos e penas. Pelo menos de pequenas distâncias, as bolas pareciam chegar ao chão ao mesmo tempo. Mas para Galileu, a altura de um homem não era suficiente para uma conclusão definitiva. Perto da torre de uma igreja toscana, encontrei-me com o professor Tonsetto para descobrir como Galileu chegou à sua próxima investigação. Pouco a pouco, Galileu começou a derrubar objetos de lugares altos, de um balcão ou de uma torre alta. Diz uma lenda que ele fez isso da torre inclinada de Pisa. Não sabemos se é verdade ou não, mas qualquer lugar alto servia. Muito bem, Haroldo está lá em cima fazendo o papel de Galileu. Pronto? Pronto? Tá, tudo bem. Ok, pode jogar. Bom, a bola de metal pesada caiu antes que a bola vermelha de cricket mais leve. É verdade. Um tanto assim. Parece que Aristóteles tinha razão. A bola pesada cai mais depressa. Mas Galileu sentia, exatamente como com a pena, que a resistência do ar estava atrapalhando as conclusões. Tudo bem, pode jogar. O próximo passo de Galileu foi testar uma experiência histórica. Uma que faria com que se percebesse o que realmente acontece quando os objetos caem e que o transformaria no pai da ciência moderna. Rolando. Esta simples instalação deu origem ao método utilizado em todas as experiências científicas. Primeiro ele decidiu rolar as bolas numa rampa em vez de jogá-las do alto. Isso reduz o efeito da resistência do ar. Depois planejou uma maneira simples, mas brilhante de medir o tempo. Um balde de água furado com uma rolha e um cilindro medidor sob ele. Ele rolou a bola rampa abaixo e quando ela chegava ao final, ele parava o medidor cortando o fluxo de água. A quantidade de água coletada era o tempo que a bola demorava a cair. Ele teria feito alguma coisa assim, não teria? Jogava a bola e ao mesmo tempo destampava o buraco. Com este dispositivo simples, Galileu deu início à sua batalha contra Aristóteles. De acordo com Aristóteles, uma bola pesada rolaria mais depressa que uma leve. Logo, menos água seria coletada. De acordo com Galileu, todas as bolas desceriam a rampa ao mesmo tempo. Logo, a água coletada seria a mesma. A bola de cricket era muito mais leve que a de metal. Comece a guerra! Ótimo exemplo aí, professor.
Galileu testou essa experiência inúmeras vezes e, independente do peso da bola, ela levava sempre o mesmo tempo para descer a rampa. Em muitos sentidos, Galileu é o instituidor da teoria moderna do movimento, da mecânica e da física. Com uma série de aparentemente simples, mas profundas experiências, podemos desvendar os mistérios da velocidade de massa. Com a velocidade da bola, força. Este foi o legado de Galileu. Galileu provou que apenas observando o que vemos na Terra podemos errar, que o experimento pode nos revelar a verdade. Sei que uma das razões de estarmos aqui hoje deve-se a um cavaleiro chamado Galileu, que há muito tempo fez uma descoberta bastante significativa sobre a queda dos corpos. E pensamos que não haveria melhor lugar para confirmar suas teses do que a Lua. Em 1971, quando a Apollo 15 foi à Lua, os astronautas levaram um martelo e uma pluma e pudemos ver o que o instinto científico de Galileu lhe dissera 3 séculos e meio antes. Chegaram ao solo ao mesmo tempo. Que tal isso? Galileu percebeu que caminhava para uma concepção totalmente nova do universo. E quando ampliou suas investigações científicas para o movimento dos objetos celestes, arrumou uma grande confusão. As 6 experiências que mudaram o mundo. Galileu, o pai da ciência. No início do século XVII, a vida não estava fácil para Galileu. Embora fosse professor de matemática na Universidade de Pádua, o salário era deplorável e mal dava para sustentar sua amante e seus 3 filhos, o irmão vagabundo e o dote da irmã. Ele se viu obrigado a escrever cartas de mendicância. Quando soube que o telescópio acabara de ser inventado na Holanda, imediatamente fez um para si. Na época de Galileu, a maioria das pessoas acreditava que a Terra era o centro do universo e que o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas eram esferas intocadas. Tudo no céu girava em volta da Terra. O que Galileu viu em seu telescópio convenceu do contrário. Os objetos celestes estavam longe de serem intocados. A Lua era irregular e acidentada. O Sol tinha manchas. E o pior, havia objetos perto do planeta Júpiter que definitivamente não giravam ao redor da Terra. Estou com Mário Biagioli na Biblioteca Nacional de Florença, examinando as anotações de Galileu. Este é o manuscrito de Mensageiro das Estrelas, livro publicado em 1610, março de 1610, onde Galileu comunica a maioria de suas recentes descobertas, como o telescópio. Esta é uma página onde ele registrou as primeiras observações das luas de Júpiter. Esse é Júpiter? É, este círculo é Júpiter e, como pode ver, estes pequenos asterísticos, as estrelas. Veja, no dia seguinte, ainda 1, 2, 3, mas se movimentaram. Estão todas à direita, mas no dia seguinte, só há 2. Mas estão à esquerda. Na verdade, o que aconteceu é que, registrando no mapa, noite após noite, como esses pontinhos giravam ao redor de Júpiter, Galileu percebeu que não eram estrelas. Na verdade, Galileu percebeu que eram luas girando em volta de Júpiter. Digamos que não tivéssemos o texto. Isto é quase uma animação. Um livro no qual podemos ver como os satélites giram em volta de Júpiter em uma sequência. Galileu mandou publicá-lo.
Escreveu em italiano em vez de latim e o livro se esgotou. Captou a imaginação do público e virou uma celebridade. Viu em seu novo status de estrela uma oportunidade para deslanchar sua carreira. Deu as luas de Júpiter como um presente simbólico ao Duque de Florença, esperando conseguir um emprego com alto salário como matemático da corte. Há 4 luas. Calculou ao redor de Júpiter. E o Duque de Florença tem 4 filhos. E Júpiter é o emblema da família Médici. Logo, este é um presente apropriado, certo? Como era uma pessoa muito astuta, escreveu: é verdade que fui a primeira pessoa a vê-las, mas claro, meu lorde, o senhor as previu. Eu simplesmente trouxe-as à luz. Como o grande duque gostava de ser bajulado, deu-lhe o emprego. O Duque de Florença, Cosimo II, empregou Galileu como um bobo cientista da corte. Seu trabalho era ir a jantares com Cosimo de Médici. O grande duque convidaria 2 pessoas que discordassem de Galileu, aristotélicos da igreja local, e onde encontrassem. E eles teriam que discutir de improviso em frente ao grande duque. Fazia parte da diversão após o jantar. Seu trabalho era proporcionar sempre espetáculo, surpresa, diversão, interesse, conversas filosóficas de alta e baixa qualidade. Em uma exibição boba, refutou a tradicional ideia de que os ovos cozinhavam quando girados fortemente. Vejam, não nos faltam ovos, nem sorte, nem homens fortes para esse procedimento, mas os ovos ainda não cozinham, só esfriam mais depressa se estiverem quentes. Como não nos falta nada, exceto o fato de sermos cientistas, então ser cientista ajuda a desenvolver a dureza dos ovos e não a fricção do ar. Como favorito da corte, Galileu passou a se achar invencível. Mas havia problemas pela frente, e dos grandes. Herege. A observação metódica do céu fez com que Galileu defendesse abertamente a ideia de que a Terra girava ao redor do Sol. Esta ideia fora popularizada pelo astrônomo polonês Copérnico e Galileu foi seu defensor mais ferrenho. Aí começou sua briga com a Igreja, pois, de acordo com a Bíblia, a Terra não girava. Negar isso era uma heresia. Sustentar uma verdade pode ser perigoso. Ele dizia: o experimento pode nos fornecer a verdade dos fatos. Seja lá o que dizem as Escrituras, disse: a Bíblia nos ensina como se vai ao céu, e não o contrário disso. Nossa! E ainda afirmou: a matemática e a astronomia podem nos ensinar como os fatos são de verdade, independente da Bíblia. Não foi à toa que teve problemas. Em 1623, Galileu teve um golpe de sorte. O novo Papa Urbano VIII fora eleito e, coincidentemente, fora amigo de Galileu. Ele propôs a Galileu um acordo, que escrevesse um livro com a opinião de Aristóteles e de Copérnico. Galileu assim o fez. Mas pôs a visão de Aristóteles e, portanto, da Igreja na pele de um personagem caricaturado como um idiota. Urbano VIII, o Papa, era um tanto paranoico. Já li alguns de seus escritos e acho que era bastante paranoico. E ele pensou que Galileu tinha caçoado dele. Longe de ser imparcial, o livro de Galileu reduz Aristóteles a frangalhos. Prefiro que você seja o juiz. Acredita que princípios internos contraditórios possam existir dentro de um mesmo objeto?
Cada vez mais Simplício, o aristotélico, parecia mais ignorante. Há respostas irrefutáveis a estes seus argumentos, mas agora não consigo pensar nelas. Ao colocar as ideias de Aristóteles na boca de um idiota, Galileu foi longe demais. Urbano, o Papa paranoico, chamou-o a Roma para enfrentar a Inquisição sob a acusação de heresia. Prisão domiciliar. Galileu estava com 70 anos. Diante da possibilidade de execução, assinou uma declaração famosa, negando seu apoio à astronomia de Copérnico. É de livre e espontânea vontade que renuncio à blasfêmia e nego os erros e heresias antes cometidos e qualquer outro erro e seita contrários ao que diz a Santa Madre Igreja. A declaração de Galileu lhe trouxe clemência. A igreja o colocou sob prisão domiciliar nesta casa, perto de Florença. Hoje está abandonada. Galileu viveu os 4 últimos anos de sua vida totalmente cego. O debate continua até hoje, se ele foi um covarde ou um mártir. Não importa. Quando se retratou, seu livro tinha sido vendido em toda a Europa, suas ideias já haviam se espalhado e não havia nada que a igreja pudesse fazer para evitá-las.